À frente cada um aí. Só para não ter que ficar gritando muito. Chega mais perto. Aí, ficou bom agora, não precisa gritar mais. Vocês estão bem? Eu queria fazer uma pergunta e se alguém quiser se voluntariar para responder, ajuda muito. Se não se voluntariar, eu vou escolher alguém para responder. Combinado? Combinado. O que vocês vêm buscar aqui segunda-feira? Deus. Oi? Deus. Amém. Quando você fala que você vem buscar Deus, você entende Deus como Deus, uma figura que está nos céus e você está aqui na terra, ou você entende Deus como Pai? Oi? Como Pai? E por que você entende Deus como Pai? Dá paz pro coração. Dá paz pro coração. O que mais? Dá paz interior, né? Paz interior. O que mais? Dá paz espiritual. Paz, espírito. O que mais? Fala comigo. Deus como Pai traz o que para você? Vida. Todo mundo falou coisas relacionadas a Deus como Pai, tá certo? Olha lá, Deus. Esperança, salvação. E aí eu queria trazer, o tema da mensagem que eu queria trazer para vocês é: Jesus é seu Deus ou Jesus é seu Pai? Existe diferença, eu não sei se você sabe disso. E eu queria trazer um pouquinho dessa diferença hoje. Primeiro a gente precisa entender que Deus é um Deus coletivo, você sabia disso? Amém. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Deus em três pessoas diferentes, que formam o que a gente chama de Trindade. E aí é o ponto central do que eu queria que vocês tentassem entender, que foi algo que eu demorei muito tempo para entender. Então, se você ainda não entendeu, talvez hoje seja o dia de você entender, filha. Se você não entendeu, hoje é o dia de você entender. Deus nos criou. Você não está aqui à toa. Quando Deus te trouxe para esse mundo aqui, Ele já te chamava pelo seu nome. Isso é uma loucura muito grande. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós não estamos nesse mundo aqui de forma jogada. Nós não fomos jogados aqui. Nós viemos aqui, presta atenção, nós viemos aqui porque Deus tem um propósito. Então Deus nos criou. E aí Adão, como já foi falado aqui, desobedeceu. E Deus precisou mandar seu Filho Jesus para nos salvar. Então Deus nos criou, Jesus veio para nos salvar. E tem uma terceira pessoa da Trindade, muito importante na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada onde devemos fugir da aparência do mal, onde devemos desviar dos caminhos tortos que não foram planejados por Deus para nós. Quem é essa pessoa? Espírito Santo. O que é que nos permite andar em santidade? É a nossa força? Sim ou não? Não. Quem que nos permite fugir da aparência do mal e andar, procurar andar no caminho reto do Senhor? É o Espírito Santo. A religião, ela irá nos apresentar Jesus como Deus. Isso é um fato. Mas quando você tem um encontro com Jesus, um encontro genuíno, verdadeiro, Ele vem nos apresentar Deus como Pai. E nós podemos chamar Deus de Pai porque estamos onde? Em Jesus. Se nós não estamos em Jesus, nós podemos conhecer Deus como Deus, mas jamais iremos conhecer Deus como Pai.
Então, se eu sou religioso e eu venho aqui todas as segundas-feiras, porque se tornou um hábito, você está buscando Deus como Deus. Mas se você vem aqui às segundas-feiras, atrás de uma palavra que é viva e eficaz, palavra que Deus nos deixou, você buscando a sua semelhança, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que você se disponibiliza, coloca as suas armas no chão e diz: Senhor, eis-me aqui, eu sou um pecador, mas eu me arrependo de todos os meus maus caminhos, e eu estou lutando para andar no caminho reto do Senhor. É onde você entende e você vive, e você tem um relacionamento de Deus como Pai. Não se trata de um conjunto de regras, não se trata de uma maneira de se comportar, não é sobre isso que a Bíblia traz. A Bíblia fala que quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, é o que está lá em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Dá para entender a diferença? Tá claro o que eu estou falando? Por isso, meus irmãos, a obediência é tão importante. Hoje nós temos uma série de igrejas, uma série de pregadores, pastores, ministros do Evangelho, ou pseudos ministros do Evangelho, aqueles que dizem que são, mas não são de verdade, que pregam uma mensagem onde você vem para Jesus, é igual a organizações Tabajara. Alguém lembra disso? Ou só eu que sou muito velho aqui? Quando você se volta para esse Jesus que esses pregadores falam, seus problemas acabaram. Só que deixa eu dar uma notícia para você. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é o Jesus que fala que independentemente da situação, Ele estará ao seu lado, de mãos dadas com você. E você vai passar pelas águas e não vai se afogar, vai passar pelo fogo e não vai se queimar. Amém. Esse é o relacionamento que Jesus quer ter conosco. Não tem nada a ver com facilidade ou dificuldade. Amém. Entendam, Deus não promove filhos rebeldes. A desobediência te remove da presença, e a obediência te promove em Cristo Jesus. Amém. Vou repetir. Deus não promove filhos rebeldes. A desobediência te remove da presença, e a obediência te promove em Cristo Jesus. Amém. Qual é o exemplo disso que temos na Bíblia? Porque não adianta eu vir aqui dar bons conselhos, é a palavra de Deus. Adão é um mau exemplo. Adão desobedeceu e foi removido do jardim. E qual é o ótimo exemplo que nós temos? É o de Jesus. Porque obedeceu até a morte. Só que depois de sacrificado, ele ressuscitou. E para onde ele foi, meus irmãos? Para o trono. Então, se eu desobedeço a Deus, aos princípios que a Bíblia nos traz, a palavra de Deus nos traz, eu sou retirado da presença de Deus. Mas se eu obedeço, e esse caminho é um caminho de crucificação, é um caminho de negar a si mesmo, renunciar às suas vontades. Para onde eu vou depois? Você está entendendo isso? É totalmente ao contrário da maioria das pregações que vocês vão escutar por aí. Há lugares que jamais chegaremos ou acessaremos pelo nosso conhecimento ou talento. Mas vai chegar, e é uma promessa, pelo seu nível de obediência e renúncia.
Se a gente continuar tentando alcançar lugares e objetivos pela força do próprio braço, será em vão. Eu não vou conseguir. Mas quando eu me disponibilizo a andar no caminho reto do Senhor, e eu pela filiação em Jesus me torno filho, Ele vai me levar em lugares que estão programados para mim. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus tem um plano na sua vida. Amém. Isso aí que você está vivendo não é o que Ele quer para você. Mas para você sair desse lugar que você está vivendo, fora do projeto de Deus, você tem que se tornar filho e em obediência se submeter a Deus. Amém. E quando você se submete a Deus, você está embaixo ou debaixo da vontade dEle. Dá para entender isso? Amém. Como eu estarei debaixo da vontade de Deus se eu não me submeto a Ele? Pega essa mensagem para você. Todos nós fomos chamados pelo nome antes de chegarmos a esse mundo. Versículo muito conhecido, muitos sabem de cabeça, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que é a justiça de Deus? Vocês já se perguntaram? Deus vai lhe acrescentar todas as outras coisas, mas a partir de uma entrega. Lembra que eu já falei aqui, culto racional? Eu preciso em obediência. E obedecer é você fazer o que não gostaria de fazer, mas fazer assim mesmo. Em amor de quem? Hein, irmão? Do seu pai. Eu tenho um casal de filhos. Pergunta pra mim se eu tenho um filho preferido. Pergunta pra mim. Claro que não. Amo os dois igualmente. Mas pra quem que eu dou mais presente? Quem que eu agrado mais? Com quem que eu tenho maior proximidade? Com quem que eu tenho maior intimidade? Mais. Com aquele que mais me obedece. Com Deus não é diferente. Se você quiser ter um relacionamento com Deus Pai, você precisa se comportar como um filho obediente. Obedecer quase sempre é sacrificial. É um sacrifício, é uma luta contra você mesmo. É não fazer a vontade, a sua própria vontade, mas daquele que te chamou. Entendam isso, nós fomos chamados. E vocês não querem acreditar em mim? Vamos ler a palavra de Deus. Deuteronômio 7:9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, ó Deus, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o quê? Que o amam e o obedecem. Simples assim. Reparem que na Bíblia toda, Jesus só chamou Deus de Deus e não de Pai no momento que antecede a sua crucificação. Durante todos os outros versículos, outros textos da Bíblia, Jesus se refere a Deus como Pai, porque andava em obediência. E aí, no único momento, antes da crucificação, está lá em Mateus 27:46, ele bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? E por que só nesse momento que ele deixou de ser filho? Porque foi só nesse momento que os pecados recaíram sobre ele. E não os dele, porque ele não tinha pecado. Os nossos. Então, quando andamos no caminho do pecado, no caminho da desobediência, nós temos Deus como Deus. Mas quando entramos num lugar de submissão, que estamos embaixo da vontade de Deus ou debaixo da vontade de Deus,
Nós somos chamados o quê? Filhos. Hein? Fala alto. Filhos. Filhos. E nós, irmãos, é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Queremos Jesus como Deus, onde temos que cumprir toda a lei, ou Jesus como Pai? Essa é uma pergunta. Pai. Você precisa fazer algum sacrifício para que seu pai te ame? Nenhum. Só precisa obedecer. E isso tem uma relação direta com uma vida de renúncias e obediência. Hebreus 11:6. Prestem atenção nesse texto, é precioso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Ei, presta atenção, é a Bíblia. Deus vai recompensar quem? Aqueles que obedecem e o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, a fé é fundamental, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e, curvando-se, adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. Pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aleluia. Ei, irmãos, esses são considerados pessoas importantes na Bíblia. Todos, sem exceção, conquistaram um lugar em Deus por 2 palavras: pela fé. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa entender que existe grande poder na obediência. João 4:24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pela fé, em espírito e verdade, nos posicionamos debaixo da vontade de Deus e temos uma relação pela filiação em Jesus de filho com o Pai. Nós podemos escolher se queremos uma relação com Deus ou se queremos uma relação com o Pai. O que nós vamos escolher nessa noite? Eu queria saber, nessa noite, se conseguiu entender no Espírito essa palavra que eu deixei. Se você está preparado hoje para se colocar numa posição como filho, para ter uma relação com Jesus, não de Deus, mas uma relação com Jesus
de filho. Existe uma grande diferença. E se você quer deixar de ser alguém distante de Jesus, que tem uma relação com Ele como Deus e não como filho, vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Cadê o pessoal do grupo? Chega aqui. O Senhor Jesus quer um relacionamento conosco. A relação que Ele busca conosco é uma relação de pai com filho. Amém. Nunca se esqueçam disso. Quanto mais a gente se colocar nesse lugar, mais Ele vai liberar sobre as nossas vidas aquilo que Ele tem para nós. Amém? Amém. Salve de palmas para Jesus. Eu vou começar orando como de costume. Cadê o pessoal do grupo aqui, ó? Da minha esquerda para a direita. Continuem, tá bom? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Senhor, porque apesar da minha incapacidade, a Sua palavra, que é viva e eficaz, tem confrontado corações neste lugar. Pessoas que pouco a pouco estão entendendo o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que não tem nada a ver com prosperidade e conquistas, mas um Evangelho que tem a ver com obediência e renúncia. Que a Sua palavra penetre, Senhor, nesses corações e que o Senhor faça morada, para que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, Pai, nós não temos nada se não for o Senhor, Pai. A nossa esperança está totalmente em Ti, Senhor Jesus. Porque por nós mesmos, Pai, a gente já teria morrido. E pela Tua misericórdia, o Senhor ainda colocou fôlego de vida em nós. E o que nos resta é Te adorar, é se prostrar, se sujeitar à Tua grandeza, aceitar que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Jesus, o que o Senhor fez na cruz é muito mais do que perdão. O Senhor é muito mais do que um Pai, é muito mais do que um Salvador. O Senhor é a essência de todas as coisas. A Bíblia toda gira em torno de Jesus. Pai querido, Pai amado, então vem, Senhor, e faça uma obra definitiva na nossa vida, Pai. Não permita que a gente coloque a nossa mão suja naquilo que o Senhor quer fazer. Pai, a gente vai resistir o diabo, ele vai fugir de nós, mas na Tua força, Jesus. Pai querido, Pai amado, não há nada que possa nos vencer, porque nós estamos em Ti, Jesus. Nós já aceitamos, já fomos perdoados, nós já moraremos com o Senhor para sempre. Mas nos dê uma vida abundante aqui na terra, para que a gente consiga, Pai, pregar o Teu Evangelho para outras e outras e outras pessoas. Esse mundo é caído, Pai. Esse mundo é perdido, ó Pai. Se não for o Teu amor e a Tua graça sobre os seres humanos, nós iremos nos matar e nós iremos estarmos para sempre longe de Ti, Pai. Mas o sacrifício de Jesus é a esperança. O sacrifício de Jesus nos reconcilia contigo, ó Pai. Então vem, Senhor, e faça a Tua obra eterna na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Jesus Cristo seja exaltado entre nós. Até que o Senhor venha, nós gastaremos a nossa vida. E nós nos humilharemos, Pai, diante da cruz de Cristo, que é o que nos une. Oh, Senhor Jesus, o Teu amor é real. A Tua presença é real. O Teu sacrifício é real. Nós te amamos, ó Pai. Amém, e amém, e amém. Obrigado pela mais uma noite, Pai, pelo seu irmão abençoado, Pai. Venha trazer a palavra para nós, Pai. Se o Senhor é Deus, Pai, que faz, Pai, a Tua vontade, Pai, a Tua misericórdia seja poderosa, Pai. Nesse momento, Senhor, venha fazer uma obra para cada um que estão aqui no coração de cada pessoa, Pai. Então, sendo escolhido para a Tua presença nessa noite, Pai. O Senhor põe a vida, Pai, em cada lugar que eles esteja, Senhor. O Senhor venha fazer a Tua presença, a Tua palavra, que venha a Tua Então, nessa noite, Senhor, eu peço o Espírito Santo do Senhor, que o Senhor lave todos os pecados, todas as graças que afloram a vida dele, Senhor. É o que eu te peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Paizinho querido, a Sua palavra nos promete, Pai, vida e abundância. Então, Pai, o que eu espero do Senhor é que o Senhor abunde toda a Sua graça, o Seu amor no coração de cada um. Faça que cada um entenda,
Pai, que eles são perdoados, já foram perdoados, Pai. Seu poder pode livrar todo o coração deles das amarras do diabo, em nome de Jesus. Não permita que eles carreguem o sono do Vai as coisas tremendo. Obrigado. O Senhor é o Deus que trabalha. Faz questão de pessoas. Obrigado por essa noite, mais um ano abençoado para todos aqueles que estão precisam que vocês possam a tua palavra, a tua direção, meu Pai, a tua palavra de vida, meu Pai, da guerra, O pecado superabundou a graça de Deus. Meu Deus, traga graça a essa vida, traga graça a este coração. Meu Deus, traga luz à vida deste homem, Senhor, traga luz à vida desta mulher. Joga por terra todas as amarras, joga por terra tudo aquilo que prende este homem ao vício, joga por terra tudo aquilo, Senhor, que prende este homem, Senhor, ao álcool, Senhor. Destrói a obra do inimigo. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir a obra do inimigo. Destrói a obra do inimigo da vida deste homem. Pai, levanta, dê ordem aos seus anjos em favor a esta vida, dê ordem aos teus anjos a guerrear, dê ordem aos seus anjos a pelejar, joga por terra e traga vida a este homem. Senhor, nós clamamos para que, Senhor, a autoestima desta pessoa seja elevada, que ela entenda que ela é filha amada de Deus, que ela é a imagem e semelhança do Criador. Traga de volta. Nós ministramos paz, nós ministramos vida, nós ministramos restituição, nós ministramos restauração para a glória do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos nessa noite, Pai, com o nosso coração ardendo em chamas, Pai. Nós te pedimos que o Senhor entre, faça presença, faça vida, traga cura, traga amor nesse coração que está pedindo hoje, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que as escamas do sol caiam em teu santo nome, que nenhum vício, que nenhuma potestade, que nenhum principado seja maior que a tua voz na vida dessas pessoas. Que não seja maior que a tua presença na vida deles. Que todo vazio, Pai, esse vazio que o mundo diz preencher com drogas, bebidas e tudo que esse mundo tem para proporcionar, Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor mostre a verdade que liberta. Liberdade é falar não para nossa própria carne, é falar não para certas amizades, certos lugares. Senhor Jesus, nós te pedimos nesta noite, Pai, que o Senhor entre e faça morada, que o Senhor entre e limpe tudo, Senhor Jesus, que caiam os vícios, caiam as drogas, caiam os medos, as tristezas, as depressões, as dores que o mundo colocou dentro do nosso coração, que nós permitimos viver, Senhor Jesus, mas que nesta noite, Pai, o coração deles sejam preenchidos totalmente com a tua glória, com o teu amor, que eles possam entender que eles são filhos amados, que o Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer no lugar deles, para que houvesse salvação e perdão, para que eles fossem perdoados e amados por ti, Senhor Jesus.
Jesus, é isso que eu te peço nessa noite, com o meu coração queimando por essas almas, Senhor Jesus. É isso que eu peço, Pai, que eles possam abrir os olhos e ver a Tua glória na vida deles, Pai. Que eles tirem o Senhor da cruz e coloquem no coração deles. Em nome de Jesus, Pai. É isso que eu cada coração aqui vai ser de abençoado. Eu te peço para os corações, não seja aquela terra que tem pedra, os prazeres a paz do Senhor, tem o coração perdoador, aquela ferida do seu coração, cada um aqui está restaurado, Pai. E cada momento que vier aqui para sair uma nova vida, não é apenas um momento, sim, uma nova vida. Nós desejamos o coração da pessoa, cada um aqui, esse trabalho vamos fazer acreditando. E como o Senhor mudou nossa vida, o Senhor tem todo o poder para mudar os nossos irmãos. Na tua palavra, o Senhor diz, haja luz, e ouve a tua palavra,